Fala, galera, tudo bem com vocês? Bora continuar a resolução da FUVEST 2021, primeira fase, para que a gente possa continuar aprendendo física de forma minuciosa, de forma detalhada, a partir de resolução de problemas. Eu sou o professor Alex Fonseca, titular do canal Corolário do Saber, e estou aqui para ajudar você a enfrentar as suas dificuldades e a superar as barreiras que existem aí no aprendizado de física e matemática. Bora para o vídeo, então. Bom, galera, já estou aqui devidamente posicionado. Nós vamos começar a resolução da questão 50 do caderno V da FUVEST 2021. Essa é uma questão de termodinâmica. Mais precisamente, a gente vai trabalhar o diagrama PV, diagrama pressão versus volume, numa transformação cíclica de um gás ideal. Vamos relembrar alguns conceitos importantes que você precisa saber para resolver esse exercício. Nós precisamos entender claramente a primeira lei da termodinâmica, certo? A quantidade de calor trocada é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Vamos colocar aqui algumas legendas. Então, sobre a primeira lei da termodinâmica, você tem que saber o seguinte: quantidade de calor positiva, gás recebeu calor. Quantidade de calor negativa, o gás perdeu calor. Trabalho positivo representa um aumento de volume. É um trabalho realizado pelo gás sobre o meio. Trabalho negativo representa uma diminuição de volume. Trabalho negativo representa uma diminuição de volume. Trabalho realizado pelo meio sobre o gás. Delta U, positivo, aumento de temperatura. Consequentemente, um aumento da energia interna. Delta U negativo, diminuição da temperatura. Beleza? Isso você precisa saber. Vamos diminuir isso aqui, compactando e deixar num cantinho aqui, para a gente não esquecer. Beleza? Isso aqui, vou deixar aqui, ó, é o que a gente precisa saber. Certo? Agora nós vamos relembrar outras coisas importantes. Num diagrama PV, as linhas assim, como esta, ou como estas, representam as tais isotermas. O que são isotermas? São linhas de temperatura constante. Todos os pontos desta linha aqui, por exemplo, ó, estão na mesma temperatura. Todos os pontos desta outra linha estão também na mesma temperatura, porém mais baixa do que a da primeira linha. Então, se eu chamar essa linha aqui de K e esta linha aqui de Z, a temperatura em K é maior que a temperatura em Z. Ok? Ficou claro isso? São as isotermas. Vamos ler o exercício, então, e responder o que ele pede com base nesse resuminho de termodinâmica que eu fiz para vocês. Um mol de gás ideal percorre o processo ABCA. Então, processo cíclico, começando aqui, ó, A, B, C, voltou para o A. Então, eu tenho três processos individuais, o AB, o BC e o CA. AB, BC e CA, certo? Sendo que a etapa AB é isobárica, ele nem precisava falar isso, a pressão é constante, isobárica, pressão constante. Anota aí, certo? A etapa BC é isocórica ou isométrica, também não precisava falar isso. O volume é constante aqui, ó. Volume constante, isocórico ou isométrico, certo? E a etapa CA é isotérmica.
Ca é isotérmica. Então, existe uma isoterma que está passando por A e C. Eu já posso concluir aqui, ó, na sequência do que ele nos disse. A pressão em A é igual à pressão em B. O volume em B é igual ao volume em C. E a temperatura em C é igual à temperatura em A. Isso a gente pode concluir a partir do enunciado. Considere as afirmações. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo tanto na etapa AB quanto na etapa BC. O gás tem sua temperatura aumentada tanto na etapa AB quanto na etapa CA. Bom, vamos investigar cada uma das etapas. Vamos investigar primeiro o processo AB. O que está acontecendo no processo AB, certo? O que está acontecendo no processo AB? Eu tenho inicialmente uma temperatura TA e no final uma temperatura TB. O ponto B pertence a essa isoterma aqui, ó. Certo? Então a temperatura mudou. Se a temperatura mudou, mudou a energia interna, houve um ΔU, certo? Como TB é maior que TA, certo? Eu concluo que o ΔU é positivo. ΔU AB, né? O ΔU de A para B é positivo. A temperatura subiu, a energia interna subiu, a variação da energia interna é positiva. Lembra que ΔU é UB menos UA, certo? Como a energia interna depende da temperatura, quanto maior a temperatura, maior a energia interna, e a temperatura em B é maior que a temperatura em A, consequente o ΔU AB é positivo, certo? O que mais que eu sei? Eu sei que o volume em B é maior que o volume em A. Então, houve um aumento de volume, eu tenho um trabalho positivo. Um trabalho de A para B é positivo. Como o calor de A para B é o trabalho de A para B, mais a variação da energia interna de A para B, eu posso concluir facilmente que o calor de A para B é um número positivo somado com outro número positivo, que também é positivo. O calor de A para B é positivo. Ok? Vamos estudar agora o processo BC. Vou até trocar a cor da caneta para separá-los. Processo BC. O que eu sei no processo BC? Eu sei que a temperatura em C faz parte dessa isoterma aqui, ó. Dessa isoterma aqui. Uma isoterma mais baixa no diagrama PV, temperatura menor. Então, eu sei que a temperatura em C é menor do que a temperatura em B. Então, a variação da energia interna de B para C é negativa. A variação da energia interna de B para C é negativa. A temperatura diminuiu, a energia interna diminuiu, a variação da energia interna é negativa. Eu sei que o volume em B é igual ao volume em C, ou o volume em C é igual ao volume em B. Se não houve mudança de volume, o trabalho de B para C é zero. Trabalho é zero. Como o calor de B para C é igual ao trabalho de B para C mais a variação da energia interna de B para C, o calor de B para C vai ser um zero mais um número negativo. Portanto, ele vai ser negativo. E, finalmente, deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho da letra para ficar mais confortável aqui. Pronto. Finalmente, o processo, vou fazer de outra cor aqui,
o processo CA. Vamos grifar colorido os processos aqui no gráfico, ó. O processo CA, eu estou analisando esse caminho aqui, ó, verde. O processo AB é esse caminho aqui, ó. E o processo BC é esse caminho aqui. Lembrando que eu tenho duas isotermas apenas nesse exercício. Uma isoterma que passa por aqui, ó. E uma isoterma que passa por aqui. Ok? São as isotermas. Aqui eu tenho uma temperatura TB. Aqui eu tenho uma temperatura TA igual à temperatura TC. Certo? Lembrando que quanto mais alta for a isoterma no diagrama PV, maior a temperatura. Então eu já sei que TB é maior que TA, que é igual a TC. Bom, voltando lá ao processo CA. No processo CA, a temperatura em C é igual à temperatura em A. Então, a variação da energia interna é nula. De C para A é nula. Certo? O volume em A é menor do que o volume em C. Certo? O volume do ponto C é V2 e o volume do ponto A é V1. Então, o volume diminuiu. Se o volume diminuiu, o trabalho é negativo. Certo? Então, o trabalho de C para A é negativo. Ok? Como o calor de C para A é igual ao trabalho de C para A mais a variação da energia interna de C para A, certo? Bom, o calor de C para A vai ser um número negativo somado com 0. Então, ele vai ser negativo. Maravilha? Agora a gente vai ler as alternativas e ver o que está certo. Bom, então vamos à nossa análise agora, certo? É correto o que se afirma em nenhuma delas, apenas a primeira, apenas a segunda, apenas a terceira ou a primeira e a segunda? Bom, então ele quer saber o que é correto das afirmações. Vamos ler de novo as afirmações. O gás libera calor tanto na etapa BC. Bom, libera calor, gente, ó. O gás libera calor. Libera calor, ele quer que a gente analise calor negativo. Calor negativo é liberar calor. Onde que o calor é negativo? Em BC e CA. Então, o gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Opa, verdadeiro. Maravilha. Vamos para o 2 agora. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo. Bom, não nulo diferente de zero. Ele quer um trabalho, módulo do trabalho, diferente de zero. Onde que o trabalho é diferente de zero? É diferente de zero em AB, certo? O trabalho é diferente de zero em AB e o trabalho é diferente de zero em CA. Ele fala, o módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, tanto na etapa AB, na etapa AB ele é diferente de zero. Quanto na etapa BC, na etapa BC ele é zero. Então isso aqui é falso, turma. Falso. Beleza? E agora, o gás tem sua temperatura aumentada. A temperatura aumentada é ΔU positivo. Onde que o ΔU é positivo? O ΔU é positivo só em AB. O ΔU é positivo só em AB. Em BC, o ΔU é negativo. Em CA, o ΔU é zero. Então, o gás tem sua temperatura aumentada tanto em AB quanto em CA? Então, é falso também. Então, é só um verdadeiro. Alternativa B. Beleza, pessoal? Vou ficar por aqui. Considere se inscrever no canal. Se você está gostando dessa série, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe nas redes sociais. Lembre-se de ativar as notificações para que você receba sempre um vídeo novo assim que eu postar. Abraço para todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui, tchau, tchau.